Você se considera uma pessoa paciente ou uma pessoa impaciente? Agora seja sincero, seja sincero. Talvez, assim como eu, você já deve ter perdido muitas e muitas coisas por causa da impaciência. Afinal de contas, ninguém gosta de esperar. Fazendo a utilização desse termo aí, o esperar hoje em dia ele dá até processo, né, em relação ao atendimento em alguns determinados lugares, né, assim podemos dizer. Porém, a pergunta é, como que estamos lidando em relação ao esperar em relação àquilo que Deus ele tem preparado para cada um de nós? Como que estamos lidando, né, em relação a isso? Fazendo uma síntese, Eclesiastes capítulo 3, está escrito que é um tempo determinado para todas as coisas. Como que nós estamos lidando com isso? Ou será que, né, que bobeira nossa é a gente querer adiantar as coisas? É como se nós estivéssemos tentando ensinar a Deus o tempo, a forma, como agir. Que bobeira nossa é a gente querer dar aquele jeitinho, né? Em relação a isso, meditando aqui em Gênesis, na história de Abraão, Deus sim havia feito uma promessa a Abraão. Porém, encontramos em Gênesis capítulo de número 16, precisamente, versículo 1, 2 e também o 3, uma atitude negativa. Alguns historiadores poderiam dizer, mas dava-se a liberdade para uma mulher, que ela não ter filhos, dava essa liberdade, enfim, se tratando ali de pegar uma das suas criadas em relação a isso. Porém, nós não estamos falando de algo que é considerado como tradição, estamos falando de algo que é o próprio Deus fazendo uma promessa. Então, independente da tradição se permitia ou não permitia, o que nós estamos destacando é que o próprio Deus ele fez uma promessa. E encontramos então no versículo 2 aqui, que no versículo 2, a própria Sara, ela menciona dizendo que o Senhor havia impedido ela de conceber, né, ou de ter filhos, assim como afirma algumas, podemos dizer, outras traduções da Bíblia, né? E nós vemos aqui que é como que Sara tivesse sim ouvido a promessa de Deus, mas é como se Sara ela tivesse, em vez de olhar para a possibilidade, se tratando daquilo que Deus ele tem poder para fazer, e olhando para as impossibilidades dela, que são humanas, né? E uma lição que eu quero destacar, que a gente devemos aprender aqui, né? Eu quero fazer um respaldo, é que a gente não podemos duvidar daquilo que se trata, daquilo que Deus ele tem poder para fazer em nossas vidas. Não podemos duvidar. Não importa a idade, porque a idade não anula a promessa de Deus na nossa vida, né? O tempo não anula a promessa de Deus na nossa vida, e também não podemos duvidar quando se trata da onipotência, do atributo que é do próprio Deus em relação, né? Então o que nos compete fazer é esperar sim no Senhor, né?